Tela inteira. Tela 1. Já estão vendo a minha tela aí? Deixa eu só dar uma explicação aqui geral, né? Porque é o seguinte, para você chegar e fazer um projeto logo assim, né, você tem que saber o conceito de carta solar, os equinócios, os solstícios, que são os limites, né, da carta solar. Então, você precisa olhar aquilo para ver se você consegue saber. Se está protegendo nos limites, você consegue tudo. Tá? E aí, quando você chega no Revit, as coisas estão meio que automático, mas se você não sabe o conceito, você não entende porque está fazendo aquilo, né? É que nem como eu falei para vocês. Alfabetização. A criança não aprende, não é alfabetizada logo no teclado de computador. Certo? Que depois ela escreve qualquer bobagem, vai para o botão direito e corrige no corretor ortográfico. Não é assim. Tem que saber por que tem aquele acento, como é que é a escrita na mão, etc. Então, chegar no Revit já é outro nível, né? Pós a cadeira de comportamentamento. Mas é bem legal, é bem lógico também, na hora que você consegue utilizar softwares parametrizados. Né? E aí, Fábio, explica só, o Revit consegue ser preciso no caminho do Sol, quais são os outros que conseguem e os que não conseguem? Pronto. Eu vou focar mais no Revit aqui, porque, para ser bem franco, em 2007, eu utilizava outro software 3D, e eu levava o projeto em 3D para o 3D Studio, porque o 3D Studio tinha isso aqui, que era o SAMPF. Vocês estão conseguindo enxergar. Aí ele ficou mais clarinho, todo o caminho do Sol aqui. Deixa eu só desabilitar o renderizador, ele vai ficar corrigindo o tempo todo. Então, eu fazia no AutoCAD 3D e ia para o 3D Studio. Lá o 3D Studio tinha o SAMPF, que era o caminho do Sol, com o horário certinho, com o dia certinho do ano. Então, eu via perfeitamente como o Sol ia incidir sobre o projeto. De 2007 para cá, quando eu vi que o Revit fazia isso já direto junto com o projeto, eu migrei para o Revit. Foi a razão que me fez migrar para o Revit. Hoje eu uso o Revit por 1 milhão de razões. Mas a razão que me fez largar o outro software que eu usava, que já era BIM, para vir para o Revit e ter que aprender de novo, reconfigurar minhas coisas tudo de novo, etc., foi o fato dele já ter o SAMPF aqui incluído. Então, tem uma linha branquinha, deixa eu clarear aqui, ver se ela fica mais grossa, mas eu acho que não vai ficar não. Só para vocês se ligarem, SAMPF é o caminho do Sol, né, em inglês. E é isso que faz ele ficar preciso, porque o SketchUp não tem essa precisão. Você coloca sombras e tal, mas ele não é preciso. Talvez até tenha lá no SketchUp um plugin que faça isso, eu não sei, eu também não uso, tá? O fato é que, para mim, a vantagem é que eu já estou no projeto e já estou aqui. Então, vejam aqui o SAMPF. Então, bem aqui nós temos, ó, Sun Settings no Revit. Eu não vou explicar o Revit, não, só para vocês entenderem. E aqui eu configuro o SAMPF. Por exemplo, eu já configurei o SAMPF para a localização Fortaleza, 3.89, blá, 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 menos 3.89 e menos 38,48. Isso é a latitude, tá? Justamente. Se eu entro aqui no Revit, eu posso localizar esse projeto aqui como se fosse o Google Earth, mas é no Bing, e eu vou e marco bem direitinho onde ele está. Esse projeto aqui é no Eusébio. Então, a partir daqui, eu já naturalmente vou condicionar o Sol. Coloco a data, coloco a hora. O ano aqui, ele influencia pouco, tá? Isso aqui eu fiz, a última atualização que eu fiz foi em 2018, estava 2018 aqui. Mas, enfim. Então, ó, eu dei um apply aqui, coloquei Fortaleza, solstício de verão, 21 de dezembro, 16 horas. Mais ou menos 21 de dezembro, né? Que ele pode ser 21, 22, 23, tá? Dependendo do ano. Às 16 horas. Então, mandei aplicar, ele já veio para cá, o Sol veio para cá, 16 horas, e esse aqui é o caminho que ele faz nesse dia do ano, que é na fachada sul. Fica aí o rosa no chão, o que é? Sul. Pontos cardeais. Oeste, e bem aqui tem um Ezinho aqui, que é o leste. Tá, mas o que eu quis dizer é que esse círculo rosa é a nossa carta solar, né? Sim. Tá, é o limite da carta solar. E essa linha de arco que ele está explicando é como se fosse uma daquelas linhas planificadas em 2D da carta solar. Então, a partir disso eu vou estudando. Então, eu vejo aqui o Sol entrando tanto no plano horizontal como nos planos verticais.
Se eu mudar, por exemplo, do dia 21 de dezembro, ao invés das 16 horas, mas o 21 de dezembro às 10 horas, apply, ele vai vir para cá, que é a fachada nascente, fachada leste desse projeto. Da mesma forma, eu vejo isso. E, claro, eu estou alterando aqui, se eu der um ok, eu posso vir brincar aqui nesse projeto e dar uma olhadinha e manipular isso. Tá? Então, aqui eu consigo estudar. Pode ver que aqui nesse projeto, eu fiz um telhado aqui, protegi bastante essa janela, ó, eu estou aqui às 9, 10 horas mais ou menos, e essa minha janela aqui da sala de estar está 50% protegida, mais ou menos. E daqui para frente ela vai estar mais protegida no caminhar do sol. Então entra um pouquinho de sol lá na minha sala, por essa janela. A intenção dessa janela é justamente entrar sol na minha sala, que tem um pé direito duplo. Isso aqui tudo lá dentro é um pé direito duplo, vou já mostrar. Aí tem toda a brincadeira do volume da fachada. Então aqui eu tenho a minha garagem. Essa aqui é a proteção nesse horário, nesse período do ano. E aí aqui eu já estou vendo o sol entrando. Ó. Então aqui ele entra um pouco aqui na área da escada, nesse período. Lembrando que isso aqui não é um cômodo de permanência prolongada. E aqui eu tenho uma janela que pega o sol nascente nesse período do ano. Porque a janela desse quarto aqui, tudo isso aqui são quartos. Ele nesse período do ano não pega sol de manhã. Se eu for para o solstício de inverno, às 16 horas, que é dia 21 de junho, quase dia 23 de junho, é aniversário de alguém que eu conheço. Se eu der um apply... É dia 21, Fábio. Ah, é dia 21, né? Dia 21 de junho, aniversário da Gerli. Ela nasceu no dia do solstício de inverno. Aqui eu já estou pegando sol em toda a fachada norte. Então, essa liberdade que o Revit me dá aqui de projetar é muito bacana. Eu consigo estudar tudo. Eu vejo se uma abertura está pegando muito sol ou não. Por exemplo, essa janela aqui eu coloquei, ela fica no pé direito da escada. Vejam que nesse período do ano aqui, praticamente não entra sol aqui nessa janela. Então, essa área de pé direito duplo da escada, entra um sol razoável para iluminar por essa janela. Aqui eu tenho um escritório, então entra um solzinho de manhã nesse período mesmo, e aqui eu tenho um quarto de hóspede, isso aqui são banheiros. Eu fiz um beiral aqui neste telhado, mas para proteger um pouco e para criar toda essa estética. E assim eu vou trabalhando. Eu posso alterar lá nas configurações do sol, como eu mostrei, como eu posso aqui selecionar o sol, deixa eu vir para o lado de cá, posso selecionar o sol, tanto eu posso clicar aqui no horário e alterar o horário, por exemplo, 16 horas, então ele veio aqui para o sol da tarde, então essa parede aqui pega muito sol no sol da tarde, por isso que a gente localizou os aquecedores aí, mas eu fiz ela dupla, além de ter um beiral razoável aqui, fiz essa parede dupla, porque aqui é uma sala de TV aqui em cima. Fiz uma parede extra aqui, não sei se vocês estão enxergando, ó, essa paredinha extra aqui, ela é para proteger essa janela, então vai entrar uma luz... Fábio, segue a corrente, né? Corrente. Aqui tem uma janela aqui que é para entrar uma luz indireta na sala de TV. Sala de TV eu queria que tivesse iluminação, mas eu não queria que entrasse sol direto para não dar reflexo na TV. Mesma coisa do outro lado. Ó, tem uma parede aqui, que a única função dessa parede é evitar que o sol em algum momento entre direto na sala de TV. Isso aqui no Revit, tá? No meu dia a dia, e eu vou manipulando. O que eu ia mostrar para vocês é que a gente pode... Posso tirar só uma dúvida aqui no Revit? Sim. Tire. Pode botar no Revit? Pronto. Primeiro, eu colocou as edificações nas laterais, né? Então, vai ter uma coisa que a Monique me perguntou, como é que fazia quando as edificações estavam nas laterais, se deixava sombra. Né? Aí, explica para mim, então, como é que tu tá alinhando as edificações laterais. Essas aqui, elas são puramente ilustrativas. Eu não segui o projeto que existe hoje lá, porque especificamente para esse projeto não tem nada construído em volta, é um condomínio novo.
Mas muitas vezes a edificação vizinha ela tem só 1, 2, 3 metros de recuo. Às vezes tem parte da edificação que encosta no muro e ela exerce uma sombra direta na sua edificação. Quando tem isso, eu modelo direitinho, justamente para enxergar isso. Porque vai ter uma parede minha que vai ter mais sol, menos sol por causa disso. Então eu considero isso. Eu não mostrei, mas eu também posso alterar o dia aqui, ó. Por exemplo, hoje é dia 24/3, a gente está praticamente no nosso equinócio, né? Ou já passou, acabou de passar. Então o equinócio, neste caso aqui desse projeto, ele é praticamente o centro da minha casa, ó. Então, a minha fachada poente e a minha fachada sul e norte, elas praticamente não estão pegando sol nesse período agora, exatamente no dia de hoje. E no fim eu ainda posso segurar o sol e vou para cima para mudar o horário. Mudei o horário aqui, coloquei mais cedo. Como eu posso segurar o sol e caminhar. Olha que legal, não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Eu vou parar aqui e deixar. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas tem um caminho do sol desenhado aqui no ano. Uma elipse aqui. Vocês estão vendo isso? É bem clarinho aqui no meu Revit. Estão vendo? Então é nesse mesmo horário, 14h15, em diferentes épocas do ano, a posição do meu sol muda completamente essa elipse. Isso é muito legal. Então eu acho isso aqui uma coisa interessantíssima. Tem na internet uma imagem rolando, não sei se vocês já viram, deixa eu mostrar aqui, porque ela mostra isso. Mas é isso aqui, é justamente isso aqui. Alguém tirou foto da mesma posição em vários dias durante o ano, e ela no mesmo horário. Ela mostra bem direitinho a posição do Sol. Aqui, óbvio, a gente está vendo por outro ângulo, mas é justamente aquela elipse. Eu acho isso aqui simplesmente fantástico para a gente entender. Como a Denise disse, você tem que entender esses conceitos do Sol, dos ângulos, da carta solar, para isso aqui fazer sentido para você, porque senão você não faz a menor ideia de por que isso aqui ocorre. Então você tem que estudar lá a rotação da Terra, o giro, o ângulo da Terra no próprio eixo, para entender por que o Sol se comporta dessa forma. E aí, como eu ia mostrar... Gente, se vocês estiverem dúvida, pode ir tirando, viu? Eu quero tirar um... Aproxima aí em qualquer marquise, proteção solar que quiser. Aqui. Pronto, essa daí. Tá mais para direita. Tu deve ter analisado ela sob o ponto de vista de um solstício, né? E num horário que tu queria, numa faixa de horário que tu queria. Uhum. E aí tu só fez esticar a proteção solar para ver se dava sombra. É isso? Aqui eu faço um equilíbrio entre vários critérios. Tanto o de entrar ou não o sol. Aqui, como eu expliquei, eu queria que entrasse um pouquinho de sol para iluminar a escada, controladamente, né? Mas o resto eu protegi aqui no nascente. E então eu vou ajustando essa medida com a forma do projeto, com a intensidade da luz que vai entrar no ambiente, com a necessidade de luz e sol que eu tenho no ambiente, com o controle térmico que vai entrar dentro do ambiente e ajusto também o tamanho das janelas para isso. Eu posso, essa janela, por exemplo, na primeira versão do projeto, eu tinha feito essa esquadria até aqui em cima, fazendo L. Então, isso aí eu fui mudando depois. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho um histórico dela aqui. O Isaac perguntou, então a forma vem depois do estudo com a carta solar? Sim, não importa o que você está usando. Você está usando um AutoCAD, um papel, um projeto no Revit. Sempre o primeiro vem um estudo da carta solar, né? Tudo começa com a tua implantação, e a tua implantação depende também do estudo do solo, para depois vir para os formatos. Olha aqui essa imagem. Eu tinha feito inicialmente trabalhando forma. Pode ver que o beiral aqui estava menor, estava fazendo outro jogo de volume, mas o vidro passava aqui em cima e dava volta. Depois a gente percebeu que isso era muita iluminação. Olha o sol entrando lá dentro. Então, assim, aos poucos eu fui evoluindo isso, fui aumentando esse beiral, e fui até uma hora que eu vim e tirei esse vidro. Aqui foi a evolução do projeto. E assim eu fui trabalhando ao longo do tempo o projeto. Qualquer terreno, qualquer projeto, quando você já começa olhando norte, sul, leste, oeste e ventilação. E eu tenho aqui salvo, no meu projeto,
plantas baixas, podem ver aqui, ó, cada uma são daqueles 8 pontos importantes durante o ano, que são os 2 solstícios, 2 equinócios, às 16 horas e às 10 horas. Então, eu tenho aqui essas plantas baixas salvas. Então, esse aqui é esse aqui, insolação. Não, aqui eu já estou, é o livre, eu estou brincando aqui, tá? Então, eu venho aqui, por exemplo, se eu quero ver no solstício de inverno, eu dou um apply, ele vai mudar para cá. Então, eu já estudo toda a implantação do terreno antes de fazer o projeto. O projeto, a forma do projeto nasce, para mim, eu já tendo estudado toda a insolação, juntamente com a ventilação. Não existe apenas o sol. Às vezes o sol entrar é bom, às vezes o sol entrar é ruim, às vezes você controla como o sol entra. E o sol pode entrar pela luminosidade, isso é, pela luz, ou o sol pode entrar ou não pela questão térmica. No nosso caso, é sempre para evitar a questão térmica, porque a gente já tem uma incidência térmica grande nossa aqui. Quando você estiver projetando no sudeste, principalmente no sul, muitas vezes você vai querer que o sol entre por causa do calor que ele traz. Então, isso a gente tem que ir sempre equilibrando. Eu sempre faço estudo. Ó, aqui, o sol predominante nesse período, ele é nesse sentido. Justamente quando o sol está pegando aqui. Ele é menor nesse período. Então, eu vou fazendo estudo em todas as plantas. Desculpa, a extensidade da sombra eu tenho que conferir planta a planta, porque ela vai mudar dependendo do período do ano. E eu, junto com isso, eu vou estudando 3D. E junto com isso, eu vou olhando isso em um renderizador. Tá? Então, aqui eu posso controlar a hora. Veja que aqui eu estou com o sol nesse sentido, porque a minha vista... Só um minuto. Esse aí se chama Escape, esse outro, esse renderizador, é um renderizador em tempo real. Então, você vai mexendo no projeto, no Revit, e ele vai sendo alterado na hora no renderizador. Então, ó, eu estou aqui no inverno, ok, eu vou ligar ele novamente. Ele vai atualizar aqui e vai ficar atualizando. Então, eu aqui no Revit posso mudar o período do ano para que o sol lá esteja de acordo. Pois é, gente, o Revit é um dos softwares BIM que tem no mercado. Na minha opinião, é o melhor. Não percam tempo aprendendo outra coisa, não. Mas tem outros. Tem o ArchiCAD, o próprio Architectural Desktop é BIM, e tem algumas outras opções. Mas o Revit é o que tem mais plugins associados a ele. O sol já mudou um pouco aqui, porque eu mudei lá no Revit o dia do ano. Aí aqui eu posso controlar o horário. Aqui eu já estou no período da tarde, essa fachada está toda na sombra, e aí, mas aqui ela já está no sol, porque é o poente. Então posso vir aqui estudando também aqui. Essa aqui é uma conversa mais bonita, mais legal, para gerar mídia, para gerar saída, especialmente para explicar para o seu cliente o que está acontecendo aqui com o sol. Então, eu estou no período do ano onde a fachada norte está pegando o sol. Se eu altero lá no Revit para o solstício de verão, 10 horas, ele vai atualizar rapidinho aqui no Revit e lá no Enscape. Olha, já está atualizando. Aqui depende do seu computador. De qualquer forma, ele tem um lagzinho. E aqui ele já alterou a posição do sol. Agora está às 10 horas de manhã, que foi o que eu coloquei. Eu posso caminhar aqui para... Pronto. Aí aqui eu venho para o período da tarde. Veja, ó, essa parede aqui ela está bem protegida até umas 14, 15 horas. Mas essa parede aqui eu fiz uma parede dupla, então ela está em uma resistência à carga térmica maior. E essa janela aqui eu coloquei recentemente no projeto, que era com a mesma função daquela janela lá da frente, para entrar um raio de luz em algum momento na sala. E aí eu fiz esse aqui no Sol Point mesmo, para entrar uma luz na sala no período da tarde, foi intencional. Veja que ela é fininha, controlada. E, gente, nós somos refém hoje dos softwares e dos hardwares, isso é, dos computadores. O Enscape, ele é legal porque roda mesmo com uma placa de vídeo simples, de 1 GB. O Lumion faz algo parecido, não tão prático como o Enscape, mas o Lumion precisa de placa gráfica melhor.
Lumion é um renderizador equivalente a esse, o Enscape, tá? Equivalente. E aí aqui a minha parte de lazer realmente está pegando um solzinho, porque a ideia no futuro é ter um pergolado aqui. A gente não fez agora porque ia encarecer, então a gente optou por fazer no futuro, mas a ideia é ter um pergolado para melhorar essa sombra aqui. E aqui ficou a piscina, ela fica no sol o dia inteiro. Uma coisa super importante sobre piscina, né? Onde localizar a piscina? A piscina tem que ficar no sol o dia inteiro, mesmo em Fortaleza, no Ceará, porque a água ela é muito fácil, né? Falei específico da água, puxa bastante a temperatura. Então, se está sempre ao vento e na sombra, a água vai ficar super fria, você não consegue entrar. Então, quando você for localizar a piscina na implantação, procure mesmo um local onde não tenha sombras. Olha só, a piscina está aqui, porque eu estou 7 horas da manhã, ó, e ela já está pegando sol. 7 horas da manhã, aí o dia inteiro pegando sol, o dia inteiro. Chega aqui, que são os horários passando, né? Os horários aqui embaixo, tem um horário, ó. Aí quando a partir das 12 que começa a ter uma sombrinha nela aqui, e aí quando dá 2, 3 horas, que é a hora que eu gosto de tomar banho, já tem uma parte dela na sombra. Entenderam? E aí eu vou sentar na sombra e água fresca e vou ver. Essa casa é do meu cliente. Eu sempre brinco com os meus clientes. Eu digo para eles que eu moro na casa deles muito antes que eles. Quando eles conhecem o projeto, eu já estou morando nessa casa há 3 meses. Aí eu fico brincando com os meus clientes. Daqui é a hora que eu gosto de ir para a piscina. Ó, 2, 3 horas. Aí a parte... Mas tu não me levou não, né? Claro que você vai. Aí, então, ó, aqui tem uma prainha pequenininha, uma piscina bem pequena, essa aqui, a gente não quis se empolgar, tá? Então, ela é bem pequena, mas é o suficiente para tomar um banhozinho aqui. Então, a partir dessa hora tá na sombra, isso aqui tá sempre no sol. E por isso que eu coloquei essa grade aqui. Eu não quis fazer muro aqui, que eu podia colocar o muro fechado aqui. Como não tem vizinho ainda, eu optei por deixar uma grade para manter mais sol na piscina nesse período, certo? Então, tudo isso é brincando com você sabendo a orientação, tendo experiência. Assim, hoje, o Denise não vai gostar que eu falar, mas eu consigo fazer um projeto só vendo o norte, vendo a implantação da casa, vendo a orientação do sol, eu já tenho uma ideia da forma de que essa casa vai precisar ter para proteger ou facilitar a entrada do sol. Aí depois eu venho para esses testes aqui. Não, mas não é que eu não vou gostar, não. Tá certo, isso tá certo. Só estou querendo dizer que para você chegar nesse nível, você já passou por uma faculdade e você já entende carta solar. Sim, é exatamente isso. Né? Então, o que os escritórios de arquitetura fazem hoje é que já tem um entendimento, já pode passar direto para isso aí. Né? Agora, o que eu quis dizer... Tem uma justificativa, né, teórica para isso. Exatamente. O que eu quis dizer é que hoje eu não preciso ir para a carta solar. A carta solar é bem operacional, ela é bem burocrática, é lenta. Então, da mesma forma que hoje eu praticamente não vou para o croquis à mão. E óbvio que o arquiteto tem que saber fazer croquis, tem que saber se representar pelo desenho. E tem que usar isso em todo projeto, eu uso. Mas eu parto já, às vezes eu faço o projeto já direto no computador, os meus croquis vêm como complementares. A carta solar é mais ou menos a mesma coisa. Você entendendo o conceito, você consegue utilizar essas ferramentas que vão te dar uma dinâmica muito grande. Hoje os clientes querem as coisas o mais rápido possível, pelo menor preço possível, com a maior qualidade possível. É aquele gráficozinho que tem rolando aí na internet, que o centro é utopia, né? Que é rápido, com qualidade e com precisão. Aqui, se você tiver experiência para fazer e usar essas ferramentas, você até consegue um pouco isso. Eu estou imaginando aqui um cliente pedindo uma coisa esdrúxula, sei lá, uma marquise pequena, ou sei lá, muito grande, e aí tu justificando, provando para ele por que não dá certo isso, né? Claro que vai ser por conta do sol. Né? Se você vai lá para a carta solar e explicar o ângulo alfa com o ângulo beta, com não sei o quê, né? Ele já desiste, não que é isso. E aí, pelo menos no escape, pode pular até para o escape direto, né? Passa pelo Revit, porque a limitação é pelo Revit, mas pula para o escape e explica, olha o solzinho aqui passando, olha o que acontece se eu recuar, né? Todo o resultado desse projeto aqui foi junto com os clientes e justamente defendendo isso, mostrando, justificando pelo preço, pela forma,
pela luz e sombra, não é também só o sol, a luminosidade e a carga térmica. É também a estética, tá? Não sei se vocês já estudaram, devem ter estudado aí, os cheios e os vazios, o volume. E a luz influencia muito no volume. Então a gente também estuda isso. Ó. A sombra, ela cria volume também na edificação. Então tudo isso tem a ver com a arquitetura. Arquitetura, cheios e vazios. Fábio, Qual o nome desse programa mesmo que você está usando agora? O Enscape. Certo. tá me ouvindo? Pronto, o que vocês vão fazer com esse print? Tá? Pode dizer? Pode. Ó, e sem querer eu cometi uma falha aqui na modelagem. Aí o bacana do Enscape, você já corrige isso na hora. Por alguma razão, isso aqui subiu. Isso aqui era para estar no 0. Ele está atualizando, ele não vem. Pronto, já corrigiu. Ó. Olha a proteção mista aí, né? Por que Sim, tu subiu? Foi só plástica? foi. E a gente precisava subir. Mas é porque isso aqui é porcelanato de madeira. E eu vou tirar o porcelanato daqui. Vou colocar ele só até aqui. Aí eu queria destacar essa linha, dessa forma. Porque eu não preciso do porcelanato aqui na área de serviço. Sem querer eu coloquei, agora que eu estou enxergando, agora que a gente está precisando reduzir o preço das coisas. Então eu vou deixar só até aqui. Aproveitar que eu estou aqui com vocês, já vou fazer isso. Inclusive já está aqui. Está feito praticamente. Para corrigir. Tá vendo? O que eu queria fazer era justamente isso aqui. Então você tem que fazer uns acabamentos ali, mas tudo bem. O chapinho, corrigir. Mas o que eu queria era isso mesmo. Então, o cliente adora. A gente está trabalhando e está fazendo isso aqui junto com ele, porque ele se sente projetando, sabe? É muito legal fazer isso aqui junto com o cliente. Eu não tenho dúvida. Como funciona isso na prática, no escritório, Tá me ouvindo? na carga solar? Sim. Alô? Estou ouvindo, Gerlei. Desculpa, o que eu tava falando e eu achei que não tinha sabido. Sobre, até, ainda falando assim do Revit, né? Você, assim, eu não sei qual era o intuito, era mostrar o que é que o Revit faz com relação à carta solar. Eu acho um ponto interessante de falar também é sobre o norte, né? Antes de iniciar o projeto. De local norte conforme o levantamento topográfico, enfim, conforme a localização do terreno. E eu acho que isso era um ponto importante, assim, antes de iniciar, porque tudo que a gente vê, o resultado dessa localização, do solstício, das etapas, precisa estar com o norte alinhado conforme a localização do terreno. Aí são duas coisas que a Gerli está falando. É um pré-setup no início aqui, que eu não entrei porque é mais operacional. É isso aqui que eu até falei, a gente localiza a edificação, e além disso, eu faço a orientação do norte, tá? O norte verdadeiro, true north. Eu digo norte do projeto e o norte verdadeiro. Então eu posiciono certinho a angulação do projeto, do terreno no norte, para que aquela insolação apresente corretamente. São 2 setups que a gente tem que fazer desde o início. Além disso, tem um terceiro, que é a localização global do desenho, mas isso para a insolação não influencia, apesar de influenciar para as coordenadas globais. Então tem que ter esses 2 setups, senão essa insolação aqui vai estar furada de alguma forma. Isso mesmo, Gerli. Gerli ganhou um ponto, viu, Denise? Aí, boa ideia. Se compartilhar a apresentação aí, me marcar, ganha 2 pontos. Lá no Fabim, eu estou sempre postando conteúdo sobre BIM, sobre Revit, sobre Enscape, sobre tudo. E fora isso, eu tenho a minha rede social do meu escritório que eu posto os projetos lá. Então, eu gosto muito desse contato com o estudante, porque hoje, por exemplo, eu vejo umas 20 coisas que um estudante pode escolher uma e focar o estudo e já se formar gerando resultado com aquilo. Mas o estudante, muitas vezes, ele não tem essa percepção de onde ele pode direcionar a energia dele. Ele gosta de arquitetura, mas é indeciso porque vê um monte de coisa legal e é normal.
A gente gosta de tudo na arquitetura, de várias áreas da arquitetura, mas às vezes você não sabe com que focar a energia. Então, conversar também com um profissional experiente é muito legal, ele pode te ajudar a direcionar essa energia. Outra coisa que eu falo para vocês, o Fábio faz live 2 vezes por semana, em horários fixos e dias fixos, que é às segundas-feiras, às 19 horas. Lá no Instagram, no link da bio, tem o canal dele, só se inscrever lá. E pode se inscrever também na lista de conteúdo, que ele fica passando conteúdo. Deixa eu deixar a lista de conteúdo. Vai, Fábio, lista de conteúdo. Sexta-feira, consultoria com algum arquiteto, aluno meu, ou engenheiro. E aí é uma consultoria por demanda. Ele vai me passando os problemas que ele está enfrentando e eu vou orientando. Na segunda-feira... Às 16 horas. E na segunda-feira, às 19 horas, aí conta como é a segunda. Na segunda-feira já é uma aula que eu planejo, monto um passo a passo e entrego. Normalmente, um conteúdo que eu não vejo na internet. E hoje tem muita coisa sobre Revit, sobre BIM, muita coisa repetida, alguém fala sobre um ponto de vista, ou fala sobre outro ponto de vista, mas normalmente o que eu estou pondo lá na segunda é coisa que ninguém aborda. Eu posso falar? Eu levantei a mão para falar. Gente, olha, eu sei que você já sabe que eu sou estagiário do Fábio, mas falando assim como estudante de arquitetura, eu entrei lá no Fábio, sabendo assim, achando que sabia Revit, porque eu fiz um curso em outra escola. E eu lembro que ele falou assim, eu vi que você fez o curso. Eu sei Revit. Eu falei com tanta convicção. E aí ele foi e mostrou um projeto lá, mostrou mais ou menos assim por cima. Aí quando eu olhei, eu fiquei assim, não sei Revit. Aí eu fiquei meio assim, nossa, tô com vergonha. Mas, assim, falando assim, tudo que eu aprendi hoje, eu não sei mensurar o tamanho das coisas que eu aprendi, mas foi tudo com o Fábio. E eu recomendo demais todo esse conteúdo que ele passa, assim, que ele vem trazendo nas lives, ele vem trazendo no Instagram. Nossa, é um conteúdo maravilhoso. Eu que já, mesmo assim, tendo uma experiência pouca em relação ao BIM, eu já vi outros projetos de outros cursos e não se compara ao que o Fábio vem apresentando. Então, é muito válido você acompanhar essas dicas que ele vem apresentando nas lives. São coisas preciosas, né? E é esse o recado que eu tenho para dar. Obrigado, Gerli. É isso aí, depois a gente combina o aumento, tá? Mas só completando o que a Gerli falou, assim, né, no online eu sou um pouco novo, eu sempre fui muito do presencial, gostava do meu curso no presencial, porque eu tinha esse cara a cara, a gente falava, montava parcerias. No fim das contas, eu vou falar lá naquela palestra que o importante do BIM é ter um padrão de trabalho, muito além do que só mexer no software, saber utilizar e utilizar os recursos, é todo mundo trabalhar num padrão, porque é trabalhando num padrão que a gente gera os melhores resultados. E eu sempre fui muito no presencial. Então, eu estou há pouco tempo no online, mas o que eu estou fazendo e publicando, eu estou muito satisfeito, porque eu vejo que as pessoas estão assistindo. Eu gasto a minha energia uma vez para gerar aquele conteúdo, e depois isso fica lá online, as pessoas vão vendo, depois de semanas, meses, a pessoa volta com aquela informação, buscando. Então, é muito legal ver, e cada um tem o seu time. Tem gente que está zerado, tem gente que já tem uma experiência, tem gente que já mexe e acha que sabe, tem gente que mexe bem e acha que sabe, quando vê não sabe nada. Eu mesmo, fazendo esse conteúdo, eu estou aprendendo demais. Então, todo curso que eu faço, a Gerli participou, pelo menos uns 2 ou 3 cursos presenciais. Aí, eu fazendo o projeto com o curso, eu aprendo muito, todo mundo aprende muito. Isso é característico do BIM. E um dos perfis mais fortes no meu curso é justamente esse, que eu boto todos os profissionais para trabalhar junto, arquitetos e engenheiros do projeto, eles trabalham junto no mesmo arquivo, no mesmo projeto, ao mesmo tempo e paralelo, num servidor remoto. Isso a gente tira todo mundo da zona de conforto. E é inevitável você conversando com outros profissionais de outras áreas, ou às vezes profissional da mesma área, seja ele estudante, recém-formado ou experiente, já muito experiente, você faz uma faculdade nova em cada projeto que você faz assim. Então, eu estou vivenciando isso o tempo todo e todo mundo que está participando está vivenciando isso. Então, é muito legal nesse sentido. Então, o Silas, Gerli e a Beatriz ganharam um pontinho extra aí porque estão com a câmera ligada. É isso, então.
parabéns para vocês que tiveram paciência de chegar até aqui, tá? E tô por aqui. Qualquer dúvida, pode falar comigo pelo meu Instagram. Ou com o Fábio pelo Instagram dele. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu, gente.